Saudações a vocês. Eu sou o professor André Wagner Rodrigues. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso Praticando o Hermetismo. Durante 8 semanas vou ter um contato mais próximo e direto com você. A intenção é fazer com que você leve a cada semana uma das leis do hermetismo para a sua vida prática. Então, durante essas 8 semanas seguintes, divididas nesses 8 módulos, a gente vai ter um contato para saber se a partir dessas aulas mais práticas você está conseguindo levar tudo isso e se de fato a sua vida já está sendo transformada. A minha intenção é justamente isso, saber de você se você está conseguindo bons resultados praticando tudo isso. Mas olha, antes da gente começar o curso propriamente dito, é importante sempre lembrar que estamos estudando uma doutrina filosófica prática. Então, lógico, vamos ter um momento de estudo, de reflexão, de prática de exercício até escrito, porque, afinal de contas, a gente tem que preparar a nossa mente para a gente poder receber do universo exatamente aquilo que a gente almeja em nossa vida. Então, para que tudo isso dê certo, eu vou precisar muito do seu apoio. Agora depende muito mais de você. Se você quer mesmo a transformação, se você quer mesmo a transmutação da sua mente e da sua vida, você precisa levar tudo isso muito a sério. Todas as indicações de textos, de filmes, de vídeos, o que a gente mostrar para você, é importante que você leve. E a cada semana a gente vai ter um contato também para mim ouvir de vocês tudo aquilo que vocês estão vivenciando, experimentando, aquilo que está sendo positivo, aquilo que não está, para a gente poder corrigir. Lembrando sempre que a prática é ação, reflexão e ação. Como assim? Você vai ter esse conhecimento comigo, e aí você já vai levar para o plano da sua ação. Você vai depois fazer um exercício de análise mesmo, se aquela ação, aquela atitude que você já está tomando, que você já está levando para a sua vida, você vai analisar tudo, você vai refletir sobre tudo aquilo, ver os pontos positivos e pontos negativos, ou seja, o pensamento sobre a ação que vai se transformar em outras ações na frente. Então é isso, ação, reflexão e ação. Bom, antes de começar esse curso, para falar nessa semana tudo sobre o mentalismo, tudo que você precisa saber sobre a primeira lei de Hermes Trismegisto, sempre é bom lembrar que estamos estudando uma doutrina filosófica prática. Mas esse manancial de sabedoria, ele nasceu lá por volta de 2600 no Egito Antigo e é atribuído ao grande sábio Hermes Trismegisto, que foi deificado no Egito como deus Tote, o deus da sabedoria, da alquimia, o deus que vai trazer conhecimentos para a humanidade e que, lógico, que vai ser muito respeitado em outras civilizações. Com a base desse conhecimento que foi registrado na famosa Tábua de Esmeralda, que depois você vai conhecer um pouco melhor, e também no Corpus Hermético, que também a gente vai estudar, tudo isso depois foi sintetizado por várias civilizações e deu origem a preceitos e dogmas até de algumas religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, e também foi fruto de várias escolas iniciáticas no próprio Egito, na Grécia com os pitagóricos e os discípulos de Sócrates, Platão e Aristóteles, que você já deve ter ouvido falar, e também algumas escolas filosóficas de Roma. Bom, Hermes Trismegisto, ele traz todo esse conhecimento e é importante que você respeite acima de tudo isso, porque até hoje essas 7 leis do universo, elas têm uma sinergia muito grande com tudo que há de mais atual do ponto de vista científico. Tudo que a gente tem de produção na ciência hoje, o que é mais moderno, como a física e a mecânica quântica, está ligado, de certa forma, existe uma sinergia com tudo que já foi escrito lá por Hermes Trismegisto por volta de 2600 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que são leis universais, que mostram pra gente, e você acompanhou tudo isso na Masterclass, como isso pode ser visível no plano físico, mental e espiritual. Vamos hoje estudar profundamente o mentalismo.
E hoje eu vou te dar algumas orientações práticas e nessa semana eu já quero que você coloque tudo isso, né? Tudo isso para acontecer em sua vida. Lembrando sempre que a primeira lei do mentalismo diz: o todo é mente, o universo é mental. De maneira bem simples para a gente entender. Todo hermetista entende que essa primeira lei mostra para a gente que tudo que é feito, tudo aquilo que a gente consegue conceber no plano físico, material, tudo isso que está à sua volta, tudo isso aconteceu antes no plano da consciência. Que existe também uma consciência microcósmica, que é você, a sua mente aí dentro do seu corpo, em conexão com uma mente maior, pulsante, vivente, universal, que a gente pode chamar de todo, mas que muitas religiões chamam de Deus, que você pode chamar da forma que você quiser. Em algumas escolas iniciáticas a gente tem o nome de grande arquiteto do universo. Existe o grande arquiteto dentro de você e em conexão com esse grande arquiteto maior, criador de todo o plano, de tudo que existe. Então veja, essa aula de hoje, esse curso que você está fazendo, jamais teria acontecido se antes não fosse projetado na mente de alguém, de um grupo, de uma equipe. Tudo o que está acontecendo agora, nesse exato momento, ele foi antecipado na mente. Na minha e de mais algumas pessoas que fazem parte da minha equipe, e hoje você está tendo tudo acesso. Isso que a gente está tendo hoje, né, de presente, esse curso, essa conexão mais próxima, ela nasceu há 7 anos atrás, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com essa doutrina filosófica. Já fui estudioso da história, né? Me formei em 2004 no curso de História e não parei de estudar. Fiz pós-graduação em Filosofia, mestrado em Filosofia, Educação e Informação Humana, estou terminando meu doutorado. Não parei de estudar da filosofia, em especial do Egito Antigo, que eu tenho predileção. Há 7 anos venho estudando o hermetismo e isso tem transformado radicalmente a minha vida. Quando a gente ouve essa palavra radical, a gente já pensa que é excesso, né? Radicalização, radicalismo. A gente pensa que essa palavra tem a ver com embate. Não, radical significa ir às raízes. É transformar profundamente tudo o que é mais essencial na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Há 7 anos, uma grande guinada na minha vida aconteceu. Vamos dizer que eu, a pessoa acadêmica que era, considerada, por exemplo, me considerava diferente das outras pessoas, e de certa forma, olha o meu preconceito, superior por ter acesso a um conhecimento diferenciado, tudo isso me fez acordar. Todo o conhecimento, ele é válido a todas as pessoas, e não existe conhecimento maior ou menor, superior e inferior. Todas as pessoas são capazes de conhecer, de aprender. Isso eu aprendi no hermetismo. Eu, por exemplo, posso conhecer um pouco de história e filosofia, mas eu não sei trocar o chuveiro de casa. Veja, nesse momento da minha vida que preciso trocar o chuveiro, é o que é mais importante. Eu preciso de alguém para fazer isso para mim, que eu não tenho conhecimento para fazer isso. Veja, não existe saber mais e saber menos. Existem saberes diferentes. Não só isso, né, que mudou a minha concepção sobre a realidade, mas também muitas lições que eu trouxe para a minha vida. E quando eu falo uma mudança radical, eu estou falando que mudou as raízes de tudo aquilo que eu concebia como verdade. Bom, vamos estudar o mentalismo. Lembrando que essa é a principal lei do hermetismo. Justamente porque todas as outras que nós vamos estudar está ligada diretamente a essa primeira lei. Bom, se a gente pega a palavra mentalismo, a gente já consegue decifrar algumas coisas. Estamos falando do poder que a nossa mente tem, já que há uma conexão da nossa mente microcósmica com essa mente maior, pulsante e vivente. Mas o que é mais importante a gente falar hoje para vocês sobre transmutar a mente. E é esse exercício que eu quero que você leve para a sua vida prática.
transmutar a mente. Eu vou te entregar hoje uma chave para você poder transformar isso que está aí dentro da sua consciência. E é justamente por causa disso que algumas travas, alguns obstáculos, algo que está impedindo você de receber do universo aquilo que você tanto almeja em sua vida. Algumas crenças limitantes, alguns tabus, alguns preconceitos, algumas vitimizações que a gente acaba tendo. O sentimento de vitimismo faz com que a gente fique distante daquele nosso sonho. Então veja, hoje a gente vai transmutar tudo isso. Lembrando que esse conhecimento que eu vou te passar, ele foi também muito estudado durante a Idade Média. Você já deve ter ouvido falar sobre os alquimistas, que tinham a fama de transformar os minerais, a matéria, ferro, em ouro. Será que era isso que eles transformavam? Não. Pelo conhecimento de Hermes, eles aprenderam a transmutar a mente. Transformar ferro em ouro é a mesma coisa de transformar vícios em virtudes. É aquele exercício que eu coloquei para você na nossa primeira Masterclass, mas que agora a gente vai tentar praticar. Bom, como transformar vícios em virtudes? Gente, se eu pedir para você estudar um pouquinho mais e tentar refletir junto comigo o que são vícios na sua vida. Vícios é tudo aquilo que leva a gente para o caminho da ruína. Veja uma pessoa que é viciada, por exemplo, em jogo ou em alguma droga lícita ou ilícita. Essas pessoas, elas estão dependentes de uma determinada substância e elas não conseguem sair daquela vida. Como pessoas que estão caminhando à beira do precipício, mas elas não conseguem enxergar tudo isso. E por mais que são orientadas pelos seus familiares, amigos, pessoas que gostam, ela não consegue enxergar. E quando eu falo vício, gente, isso é tão profundo na vida, porque o vício pode ser um celular, que às vezes você fica muito mais conectado do que com as pessoas à sua volta. Hoje, nesse momento que estamos vivendo, de quarentena, de pandemia no mundo inteiro, faz com que a gente tenha um pensamento um pouco mais intimista sobre tudo isso. Eu espero que você, já como primeira lição, seja essa pessoa que desbaste as asperezas do seu eu interior. E aí você vai encontrar a verdadeira transmutação da sua mente. Quando eu falo asperezas do eu interior, é para você despir de tudo aquilo que é vício. Tirar tudo aquilo que é ferro para a formação de um ser humano de ouro, de virtudes. Gente, o ser humano, em essência, ele é amor, ele é bondade. Eu estou falando em essência. Significa que todo ser humano nasce com a bondade, com o amor. Mas só que as vivências cotidianas, alguns traumas de vida, faz com que ele se corrompa. Nenhuma criança nasce, nenhuma pessoa nasce com preconceito, com vaidade, com ódio, com ira. Isso são coisas que a gente vai aprendendo a partir das relações que estabelecemos com outras pessoas e o contato que nós temos com o mundo. Então veja, quando a gente fala de transmutação da mente, primeiro a gente tem que entender e buscar lá na nossa essência mais primitiva, mais inicial, tudo aquilo que nos ligava à beleza que é ser humano, a humildade, a bondade, a solidariedade, a cooperação, tudo isso está dentro de você. Mas as imposições desse mundo capitalista, né, dessa forma acelerada que a gente liga a nossa mente para a gente produzir para enriquecer outras pessoas ou para enriquecer a nós mesmos, mas a nossa preocupação sempre é com a matéria. Isso faz a gente ter um sentimento de egoísmo, de sobreposição de alguns valores para atender às nossas próprias necessidades. Para a gente entender muito bem o que é mentalismo, a gente tem que começar a se preocupar em corrigir e voltar a resgatar a nossa essência.
Essa é a primeira lição que eu quero trazer para vocês do mentalismo. Tente buscar em você tudo aquilo que te faz um ser humano virtuoso. Eu vou te passar uma relação aqui de virtudes, tá? Como exercício. Virtudes que são atribuídos na história da humanidade aos cavaleiros templários. Durante a Idade Média, eles foram aqueles que conduziram a Europa para Jerusalém, a terra onde viveu, nasceu Jesus e que guardava várias relíquias religiosas. Os cavaleiros templários, eles são, ou pelo menos é muito estudado no campo da história e da filosofia, as suas 7 virtudes, que eles aprenderam também com os estudos de Hermes Trismegisto. Então, resgatar a sua essência. Tire de você tudo aquilo que te prende ao mundo da matéria, que faz ser um ser humano efêmero, que só se preocupa com as suas próprias necessidades. Isso não significa que você vai ter que deixar de pensar em você antes para cuidar dos outros, não. O que nós estamos fazendo é justamente cuidando de você, cuidando da sua mente, para você viver um mundo melhor, para você atrair exatamente aquilo que você está oferecendo. Se você oferece ódio, raiva, rancor, preconceito, mentira, fofoca, você vai ser alimentado do quê? Então, veja, primeira lição, resgate tudo aquilo que é essência de virtude em sua vida. Tudo que são virtudes, que nasceu com você. Amor, solidariedade, cooperação, caridade, fé, esperança, otimismo. É importante que faça parte da sua vida, assim você vai ser alimentado da mesma substância. Vamos ao segundo exercício prático do mentalismo. Eu quero que você comece a pensar profundamente sobre 3 palavrinhas mágicas aí, dessa lei. Pensamento, linguagem, ação. Vou repetir. Pensamento, linguagem, ação. Vamos começar com a primeira. No plano do pensamento, então, já que você está construindo um novo ser humano, é importante que a sua mente seja alimentada de palavras positivas. Não significa simplesmente, então, que você vai conseguir materializar aquilo que você coloca na... para mim, então, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero uma viagem. Lógico que você pensar isso, você já está, de certa forma, tendo uma conexão e o universo vai te trazer. Mas não basta simplesmente colocar no plano da consciência. E por isso é importante você entender a segunda palavra. Para você ter a viagem dos sonhos, o carro, a casa, tudo aquilo que você almeja em sua vida, se for coisas materiais, a sua linguagem também tem que mudar. Quais são os vícios na sua linguagem? Você consegue se expressar bem? Será que a sua mente está condizente com aquilo que você traz para o plano da comunicação? Linguagem, o que significa isso? Será? E até existe uma brincadeira na internet, nas redes sociais, não sei se você já viu isso, mas se você fosse para se alimentar de uma sopa de letrinhas, mas essas letrinhas formassem as palavras que mais você usa no seu cotidiano, você ia ser alimentado ou você ia ser envenenado? Então, gente, exercício prático agora. É importante que você limpe da sua linguagem palavras negativas. Palavras que vão te destruir, que não vão estar condizentes com aquilo que você está trazendo, está tentando trazer para o plano da consciência. Fuja das brigas. Limpe o seu repertório de palavrões, palavreados que você usa às vezes na sua vida. Nunca maldiga. Lógico, às vezes a gente fica com vontade de falar para as pessoas tudo aquilo que a gente sente, mas é importante você respirar fundo e você transmutar de certa forma, ter o controle sobre a sua mente. Ter controle sobre a mente é ter controle sobre o comportamento, que depois a gente vai explorar um pouco melhor, mas principalmente controle sobre a linguagem. As palavras, elas podem elevar o ser humano ao máximo degrau da sua escala evolutiva,
ou as palavras podem levar o ser humano à ruína. Se você já viveu um relacionamento abusivo, você sabe bem o que eu estou falando. Às vezes era melhor apanhar fisicamente do que apanhar psicologicamente, como você já apanhou um dia, por exemplo. As palavras, elas podem destruir ou elas podem elevar. Então é importante, com esse segundo ensinamento, então transformação da linguagem, que você tome cuidado com as relações que você estabelece com as pessoas. E eu sei que é muito difícil, porque não basta você controlar as suas palavras, você vigiar o seu pensamento, porque tudo começa aqui, né? Então, a dica para esse segundo ensinamento é, primeiro, vigie o seu pensamento, controle as suas palavras. Pensamento e palavras têm que andar juntos. E por último, ainda para ficar mais claro, o pensamento, as palavras e as suas ações, as suas atitudes. Geralmente, as suas atitudes demonstram aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Começa a refletir sobre isso. Às vezes, tudo aquilo que você tem como comportamento, como temperamento, e aí às vezes o seu namorado te fala isso, a sua namorada, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, te falam uma característica muito forte sua. E talvez é justamente essa característica negativa que tanto faz você ficar travada e não evoluir moralmente, psicologicamente, mentalmente, como a gente tenta trazer aqui para vocês. Então, gente, como exercício prático, a gente vai fazer uma lista, uma relação de comportamentos negativos e de palavras que a gente costuma muito utilizar no nosso dia a dia. E esse exercício é prático mesmo, você vai sentar aí, vai pegar uma folha. Quais são as palavras que mais aparecem no meu pensamento? Quais são as palavras que eu mais falo? Sabe aquilo que você fala assim, olha, se você fosse lá na rede social e coloca assim, olha, como você lembra de mim? Qual é a frase marcante que eu sempre falo? Quais são as palavras que eu sempre costumo falar aos meus parentes, aos meus colegas, aos meus amigos? Quem me conhece lembra que eu sempre uso uma frase. Será que essa frase, essas palavras, elas são positivas ou negativas? A gente vai precisar ressignificar tudo isso e modificar, de certa forma, todo esse vocabulário. Lembrando, as palavras podem te ajudar a evoluir ou pode te levar ainda mais à ruína. Pensamento, linguagem, ação. Lembra disso. Bom, qual é o exercício, além desse, de escrita mesmo, para entender como que é tudo isso? A gente vai levar também como fundamentação dessa prática que é o mentalismo. Eu vou te dar um outro exercício importante. Já aprendemos primeiro, lá inicialmente, aprendemos que transmutar a mente é transformar nossos vícios em virtudes. E o que significa isso? Vigiar o nosso pensamento e perceber como a gente pode mudar as coisas negativas, vaidade, orgulho, preconceito, raiva, rancor, depressão, tristeza, como que a gente pode transformar isso em coisas positivas. Segundo, começar a escrever e perceber como o nosso pensamento e a nossa linguagem, elas podem ser obstáculos verdadeiros para que travam a gente de evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Isso é importante, é o segundo passo. Agora, o terceiro exercício que a gente vai levar para a nossa vida prática, agora nessa semana já. Vamos fazer tudo isso já e praticar o mentalismo. Agora vamos, então, de fato, ao terceiro exercício do mentalismo. Gente, esse é o mais complexo, mas é o mais valioso. E eu sei que é difícil, tá? Então, por isso que, assim, esse que eu vou te ensinar agora, a gente vai fazer sempre um pouquinho, porque lá, depois da 8ª semana, a gente vai voltar para esse mesmo, tá certo? Como que é esse exercício? Veja, para todo estudioso do hermetismo, quando ele vai estudar a transmutação mental, ele aprende uma palavra mágica. A palavra é neutralização. E o que seria isso? E olha, gente, eu vou te explicar, mas é o mais difícil de praticar.
Eu vou te dar algumas dicas no final, mas vamos lá. O que é neutralização? Você não pode vibrar um pensamento de ansiedade, ou seja, aquele sentimento de instabilidade, incerteza, querendo alcançar o futuro rapidamente, porque a gente não controla isso, então a gente tem ansiedade, a gente fica mal. E eu sei que é difícil controlar a ansiedade, eu vou te dar algumas dicas aí de como você vai fazer isso. Mas também a gente não pode vibrar na tristeza, na melancolia, naquilo que faz a gente ter a frustração pelo passado. Neutralização é justamente não ter euforia e nem extrema tristeza. Porque a gente pode estar alegre com alguma coisa, mas o exagero da alegria é a euforia, e isso é um sentimento também negativo. Porque é justamente a euforia que leva ao desespero. A gente tem que tomar cuidado. A alegria, lógico que é gostoso de sentir. Sentimento de felicidade, então, nem se fala. Mas a gente tem que saber e entender que o exagero da alegria também é prejudicial. Olha isso. A mesma coisa acontece com o exagero da tristeza, que é a depressão. A neutralização é justamente isso. Voltando ao exercício anterior, controlar pensamento, linguagem e atitudes é justamente neutralizar tudo aquilo que leve a gente para os extremos. Quando for estudar a quarta lei do hermetismo, a polaridade, a gente vai praticar muito melhor isso. Então, por isso, nesse momento, eu nem vou te fazer praticar exercícios, mas uma reflexão. Usando a neutralização como transmutação mental, como você consegue neutralizar um pensamento, por exemplo, um pensamento de extrema alegria, que é a euforia, como eu falei, ou de extrema tristeza? Como neutraliza isso? Então, primeiro, vigia o seu pensamento. Controle as suas palavras. Tome cuidado, sempre faça esse exercício, porque isso vai gerar boas ou más atitudes em sua vida. Bom, gente, estamos caminhando para o assunto final do nosso estudo prático. E junto com todas as leis do hermetismo, tudo aquilo que a gente vai trazer em vídeo, lógico que existem exercícios que a gente vai ter que praticar. E o primeiro deles, que eu vou pedir para você, semanalmente, é que a gente estude também junto o Kybalion. Esse livro que vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Esse livro eu vou mandar para vocês um exemplar em PDF, faz parte do nosso curso. E é importante que você faça a leitura. Semanal, gente, o livro ele é bem curtinho. A gente só vai ler as leis. Eu vou te mostrar cada página. Cada semana eu vou falar, ó, é para ler da página tal até a página tal. Justamente porque, lembra que eu falei que primeiro a gente tem que mudar o pensamento? Que naturalmente vai mudar a nossa linguagem, as nossas atitudes. A gente precisa também, então, reforçar aqui o mentalismo com alguns conhecimentos teóricos também. Então, esse livro Kybalion será o nosso livro de cabeceira nesse estudo. Essas 8 semanas a gente vai praticar bastante os ensinamentos do Kybalion. Eu vou te explicar outras coisas por textos, por outros materiais, a cada semana aqui na nossa plataforma. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode entrar em contato com a nossa equipe ou comigo mesmo. Lógico que no nosso tempo a gente vai responder tudo para vocês, para que vocês consigam se libertar de todos esses obstáculos que te prendem a esse mundo de matéria, esse mundo tão efêmero que é o mundo das coisas, para a gente alcançar o verdadeiro mundo das ideias. Espero que você tenha gostado e até a semana que vem.